E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. E o vídeo de hoje vamos estar falando sobre luto e sobre perdas. Todos nós já sofremos alguma perda, alguns já passaram pelo luto de algum amigo, de algum ente querido. E nesse vídeo vamos entender algumas coisas e refletir sobre isso também. Então, fica comigo nesse vídeo e vamos embarcar para uma reflexão em nome de Jesus. Vamos começar esse vídeo com uma pergunta. O que é o luto para você? Muitas pessoas têm diversas, perspectivas do luto, mas existe uma simples resolução de tudo. O luto é um processo de dor. Porque, querendo ou não, o luto ele vem causado por uma perda de um ente querido, de algum amigo, de algum conhecido, de alguém que nós amamos, que nós gostamos. Segundo a psicologia, ela vai nos dizendo que o luto é um estado emocional específico que se inicia pela ameaça ou rompimento de um vínculo de amor e se caracteriza como um período de enfrentamento da dor da perda. Então, o processo de luto é um processo de dor. Você está enfrentando um processo de perda. Mas muitas vezes nós pensamos, o luto só é morte. Não, o luto não é só morte. Também pode ser um luto, por um rompimento de um laço ou por um laço emocional, sentimental, um laço, de um casamento, de uma amizade, de um namoro. E muitas vezes as pessoas elas começam a viver esse processo de dor, esse processo de luto, e elas acabam paralisando as suas vidas. Mas eu quero dizer algo muito importante nesse começo desse vídeo. Não é porque aconteceu um luto e aconteceu uma perda, que aconteceu um rompimento na sua área da sua vida, que você vai parar. Você não vai morrer. Você precisa continuar. É difícil? Sim, é muito difícil você persistir e continuar firme. Mas você precisa continuar em nome de Jesus. O luto também vai vindo de uma separação. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com mais detalhe um pouco. O luto, eu pude testemunhar em agosto de 2021 sobre o processo de luto que eu passei lá na minha igreja, na Força para Viver. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui indicado para você. Assista e seja edificado em nome de Jesus. Que lá eu estou contando o meu processo, como foi tudo, como que aconteceu em maio e junho de 2021 também. E eu pude dizer o seguinte, o luto é um processo. E como a Eichela uma vez ela falou quando ela perdeu o filho, ela falou que o luto não vem com um manual de instruções. E realmente o luto ele não vai vir, você precisa fazer isso nesse processo, não. Você começa a vivenciar sem experiência nenhuma, sem ter um rumo. Por isso que Jesus nos deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Para nos confortar, para nos consolar e para nos trazer um norte. Para trazer um consolo, aquele amor, aquela paz, aquela cura sobre o nosso coração ferido. Só que nós não fomos feitos com um sentimento de separação, de morte. Não, porque todos os sentimentos que nós temos vieram de Deus. Porque Deus que nos formou. O Senhor, juntamente com a Trindade, com Jesus e o Espírito Santo, foram lá do pó da terra, fizeram o homem e soprou o fôlego de vida, nos tornamos alma vivente. Nós dizendo isso em Gênesis. Então é importante você entender que é o seguinte, você é a imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus é perdedor? Você acha que em Deus existe o sentimento de perdedor, de perda, de separação, de derrota, de destruição, de morte? Não, Deus tem vida e vida em abundância para nós. Por isso que Ele enviou Jesus para morrer numa cruz, para nos resgatar do pecado, de uma sentença que era de morte. Então, quando houve o pecado no Jardim do Éden, a abençoada da Eva deu ouvido à serpente, ao diabo, ela comeu lá o fruto, que a palavra não vai nos dizendo que é uma maçã, mas a gente fala que é uma maçã, eu não sei o porquê, mas tudo bem por isso. A gente segue fazendo a ilustração da palavra. Então a Eva, ela come.
Então a maior arma que o diabo ele tem sobre nós é a persuasão. Falar algo que vai, nos atrair, prender a nossa atenção para que a gente possa cair em tentação. Porque o diabo não vai vir de qualquer jeito, para nos tirar do foco, para nos tirar do caminho, né? Então, você está entendendo que ele seduziu ali Eva com uma conversa meia boba. E Eva caiu no papo dele. E ela comeu o fruto e deu para Adão, outro abençoado, para falar outra coisa, que caiu no laço ali pela persuasão de sua mulher. E ambos pecaram dentro do jardim do Éden. E quando eles comeram aquele fruto, uma sentença de morte foi decretada sobre a vida deles e de toda a humanidade. Porque o homem iria sofrer para trabalhar, a mulher teria dores de parto e eles teriam a morte física. A morte física não era plano de Deus, mas ela ocorreu por causa do pecado, pela quebra dessa aliança, pelo rompimento desse laço. Houve essa perda, esse luto, né? Só que quando Jesus ele veio, ele nos trouxe uma nova esperança, que é morar com ele lá no céu. Então ele veio, para nos reconectar com o céu, para nos reconectar com Deus. Olha que poderoso isso, e pela graça, Efésios vai nos dizendo, se eu não me engano, Efésios 2:8, se eu não me engano, pela graça nós somos salvos. Isso é dom de Deus, não é nosso, é dom de Deus, a graça e a salvação é dom de Deus para nós. Porque o Senhor quer que nós voltemos para Ele, para morar com Ele como desde o início no Jardim do Éden. Então, por causa desse ato, desse pecado, dessa quebra de aliança, aconteceu a perda, o rompimento de um laço. E por isso que começou o ser humano a sofrer por causa do pecado. Então, algo muito importante que eu quero dizer para você: a morte não foi feita para nós, mas ela acontece. E existe essa separação, então a gente não tem, essa estrutura, porque a gente não está com habilidade para isso, a gente não foi criado para isso. Então, por isso que existe o Espírito Santo de Deus, porque ele vai te ajudar em todos os momentos, não só no momento de luto, no momento de perda, mas no momento que você está totalmente desesperado, com uma dor imensa, você não sabe o que você vai fazer, está com uma luta tremenda, enorme. O Espírito Santo ele vem e fala: calma, eu sou contigo. O luto também é a perda de um emprego. Quando a pessoa ela perde um emprego, ela fica desempregada, ela começa a viver esse processo de dor. Porque não, todo mundo quer trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, precisa pagar suas contas, comer, se alimentar, em nome de Jesus. Comer um negocinho diferente, um lanchinho diferente. Então, quando acontece isso, você tem seus planos, você tem seus sonhos. Às vezes você entrou para trabalhar porque você quer ajudar seus pais, quer ajudar seu esposo, sua esposa. Você entrou no trabalho porque você precisa, você quer fazer uma faculdade, você quer fazer um curso. E quando acontece esse rompimento, essa perda desse emprego, você entra num processo de dor. Só que nós precisamos entender algo. O Senhor ele pode até fechar uma porta, mas porque ele tem algo poderoso para nós mais pra frente. Ou às vezes, como o Bispo Elisandro uma vez estava ministrando, isso é uma verdade que eu vivi isso. Muitas vezes nós estamos trabalhando, tá tudo bem, e nós nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos de estar na igreja, cumprir com o nosso chamado, buscar vidas para o reino. Nós nos esquecemos que o nosso compromisso é com Deus em primeiro lugar. Que em Mateus 6 vai nos dizendo: buscar primeiro o reino de Deus e essas demais coisas, que as preocupações da vida. O capítulo 6 vai nos dizendo sobre as preocupações da vida. O que eu vou comer, o que eu vou vestir. Mas o Senhor vai falando: busque primeiro o reino, busque primeiro a mim, e essas demais coisas eu acrescentarei, porque Deus envia provisão. Eu também falei sobre isso num testemunho da minha faculdade. Deus enviou a provisão para mim poder fazer faculdade. Eu estava desempregado na época, vou deixar indicado para vocês também aqui. Então entenda algo muito poderoso em nome de Jesus. Não troque o reino, não troque Deus por um trabalho, por uma faculdade, por um namoro, por um casamento, por qualquer outra coisa. Foque o reino. Porque muitas vezes a gente precisa passar por esse processo de perda para começar a valorizar, para começar a perceber que nós precisamos estar inseridos em Deus, buscar a Ele, agradar a Ele,
porque certamente tudo será perfeito em nossas vidas através da vontade dele sobre nós em nome de Jesus. E também a perda financeira é algo que é um processo, né? Você perde uma renda, você perde valores, a sua vida começa a mudar depois você passar aquele processo, mas é bem complicado. Então entenda algo importante, o processo do luto para uns pode ser rápido, pode ser mediano e pode ser longo para outros. Então que você entenda o processo que você está passando, você passe por esse processo, não pule etapa, mas também você não pode ficar prostrado dentro dessa dor. Você não pode ficar preso nessa dor. Você precisa se levantar mesmo com a dor e continuar. Em nome de Jesus, nós vamos entender isso numa passagem que eu vou compartilhar com vocês também. Não existe um processo, um caminho que seja mais fácil para passar pelo luto, passar pela perda, mas entenda algo muito importante, que é o primordial de tudo. Nós não estamos sozinhos. Deus está passando conosco. O Espírito Santo está conosco em todo o tempo. Falando, filho, não desista. Filho, persista. Filho, eu sou contigo. Filho, você vai alcançar. Filho, você vai conquistar. Filho, isso é passageiro. Filho, você vai vencer. Filho, você já venceu. Você é forte. Então entenda isso. Não sei o processo que você está passando. Seja um luto, seja uma perda, mas entenda algo muito importante. Você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus está com você. E eu quero falar uma passagem bíblica que está em Mateus 7, do versículo 11 ao versículo 17. Uma história que talvez você já tenha escutado, mas eu quero que você entenda algo. Eu não vou falar sobre ressurreição nesse vídeo. Essa palavra fala sobre ressurreição, mas eu quero falar sobre sentimentos, sobre posicionamento em nome de Jesus. Então, Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante, nos diz assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O jovem assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Que palavra poderosa, né? Nós entendemos que aqui existe um contexto, uma história, que a Bíblia não vai nos dizendo quem é essa viúva, qual é o nome dela, qual é a idade, por quanto tempo ela era viúva. Então nós já entendemos o seguinte: ela já passou por uma perda, ela passou por um luto do seu marido. As casadas ou os casados, sabe, quando você perde o seu cônjuge, é uma dor, é uma coisa muito grande, porque são muitos anos de convivência, são as conquistas juntos, você já aprendeu a viver com aquela pessoa, e quando ela vai embora, você gera aquele sentimento de dor, porque é normal a gente sentir a dor da perda. É normal. Então imagina que essa mulher estava passando viúva, estava passando por um processo de dor. Ela não tinha marido, ela que tinha que sustentar a casa dela, praticamente. E de repente o filho dela morre também. Então você imagina como estava a vida dessa mulher. Triste, amargurada. E ela estava saindo da cidade para enterrar o seu filho. Porque antigamente os cemitérios onde colocavam os corpos, né, geralmente eram em grutas, em cavernas, né, em alguns lugares específicos, não eram dentro da cidade, era fora da cidade. Então você entende que ela estava saindo da cidade com a sua dor, com a sua tristeza, com o seu luto, com a sua perda. Só que quem estava chegando na situação? Quem estava chegando na hora? Jesus.
Jesus estava chegando. E aonde Jesus está, algo sempre acontece de extraordinário. E quando Jesus olha aquela mulher saindo com um cortejo fúnebre, Jesus sente compaixão. Jesus sente a dor daquela mulher. Ele para o cenário que era de morte, que era de dor, que era de luto. Ele parou tudo e tinha uma grande multidão. Ele tocou no caixão e fala: menino, jovem, levanta-te. E aquele menino voltou à vida. Então agora você entenda algo. Mesmo que você está passando o seu pior momento da sua vida, Jesus está com você. Talvez Jesus não vai fazer da forma que você quer que aconteça, mas Ele vai fazer algo poderoso sobre a sua vida. Que você entenda isso em nome de Jesus. Então nessa história existem 4 personagens. O primeiro é a viúva, né? Ela já estava vindo de 2 lutos, de 2 perdas. Então, imagine só a dor que aquela mulher carregava. Ela perdeu o seu filho. Amém? Em nome de Jesus, tá ligado comigo? Não pensando? Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Então, você entende o seguinte. Aquele menino, aquele jovem, ele tinha por volta de 17, 20 anos. Eu fiz uma pesquisa sobre isso. Então, era um jovem com sonho de se casar, de ter uma família, né? Ajudava sua mãe, provavelmente. O terceiro personagem que tem aí é a multidão. É o povo que queria ver o que ia acontecer. E sempre na nossa vida tem aquele que sempre quer ver o que vai acontecer. Se você vai se prostrar, se você vai cair, se você vai desistir, se você vai continuar, se você vai murmurar, se você vai blasfemar, se você vai fazer tantas coisas. A pessoa só está querendo saber o que vai acontecer. Ela não quer te ajudar, ela não quer te dar um apoio, não quer orar por você, mas ela sempre quer, o zoião aberto sobre você. Mas, sobre tudo isso, mesmo com os curiosos de plantão, chega um personagem que é o mais importante. Jesus, ele chega na sua história. Jesus, ele chega na sua vida. Jesus chega na sua dor, no seu luto e na sua perda. Quando Jesus chega, todo mundo, opa, algo está acontecendo na cidade. Os discípulos vão ver, a multidão vai vendo, está acontecendo algo na cidade. E vê Jesus se movimentando. E quando Jesus chega naquele jovem, manda ele levantar. Uma palavra de Jesus mudou toda uma situação. Então entenda que se Jesus está com você, se Ele está no seu barco, Ele está passando com você todo esse processo, tenha certeza que tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Também eu passei por um processo de luto. Quem assistiu o vídeo aqui do canal do YouTube também está no meu Instagram. Quando no dia 3 de junho fez 1 ano que eu tinha sepultado a minha avó lá no cemitério dos Gerações. E quando completou 1 ano eu fui lá e gravei um vídeo para poder compartilhar sobre isso. Muitas das vezes nós perdemos tanto tempo na nossa vida e nos esquecemos das pequenas coisas, de coisas simples que a gente pode fazer que vai mudar a nossa vida, mudar a nossa história, como um abraço, uma frase, eu te amo, me perdoa, pode contar comigo. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas e quando chega num velório, num caixão, a gente quer falar coisas para a pessoa que ela não vai nem estar ouvindo. Você vai desabafar, isso é muito bom. Seria melhor ainda se aquela pessoa pudesse te ouvir e falar, eu te perdoo, eu te amo. Não, pode contar comigo também. Obrigado por ter sido especial na minha vida, né? E eu pude dizer também no vídeo que eu sou grato a Deus, sim. Eu sou muito grato pelos 25 anos e meses que eu passei com a minha avó. Foi 25 anos de muita história, de muita risada, de muita graça, de alguns vídeos, de muitos retratos, né? Coisas que a gente nem tem registro, mas a gente viveu juntos. Isso é muito bom. E poder ver a grandiosidade daquela mulher. Simples, numa simplicidade assim, grandiosa. Porque ela é muito engraçada. Minha avó, vou contar uma história dela aí pra vocês. Ela gostava de fazer umas combinações de roupa, gente, que só ela entendia. Ela colocava um rosa com um sapato preto e um blazer azul. Não sei que moda era essa que ela usava.
ou uma saia verde com uma camiseta branca, com as pérolas aqui, e um casaco verde, um casaco branco. Branco não, era azul também. Um sapato da cor que ela quisesse. Mas essa simplicidade dela de não ligar para esses detalhes, fazia ela uma grande mulher de Deus. Eu falava para ela, falava, vó, a ponta do seu dedo expulsa o demônio, minha filha. Deus é mais, se a gente chegar a um nível que a senhora é, no dedinho que a senhora é, Deus tá bom tamanho. Né? E ela falava, meu Deus, misericórdia de mim. Né? A gente via a integridade que ela teve em todo o tempo. Ela também passou por luto, ela passou por perdas, ela perdeu seu marido, ela passou um processo muito, muito dolorido. Querendo ou não, perder um esposo, perder uma esposa, perder filho, perder pai, perder mãe, perder avós, é um processo muito dolorido. Dolorido é perder amigos, sim, mas acho que uma pessoa mais próxima é mais dolorido. E a minha primeira perda mesmo, de pessoas que são extremamente especiais na minha vida, foi da minha avó. Eu não tive a oportunidade de viver com outros avós. Eu não tive a vida, não me deu essa oportunidade. O tempo também não deu essa oportunidade. Quando eu nasci, meus avós praticamente estavam todos mortos já tinham falecido. E eu só tinha minha avó Maria José. Então eu cresci junto com ela, me ajudou muito, sempre me apoiou. E eu queria muito hoje que ela estivesse viva ainda para eu poder compartilhar o que eu estou passando, o que eu estou vivendo hoje. Que eu estou muito feliz com o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito sobre a minha vida. Mesmo no momento triste, no momento de dor, o Senhor me fez sorrir. E eu costumo dizer que Deus sorriu para mim e falou, filho, é agora, vai dar certo. E muitas vezes nós sorrimos para Deus. Só que Deus também às vezes sorri para nós e fala, filho, eu tô com você, confia. É a mesma coisa que nós estamos falando para um amigo que está passando uma dificuldade. Olha, pode contar comigo, eu tô com você. Deus também fala para nós isso todos os dias. E eu estou com você. Só que muitas vezes nós não ouvimos essa voz. Nós pensamos que nós estamos sozinhos nesse processo. Mas em todo o tempo, Deus está te vendo, Deus está te curando, Deus está te confortando, Deus está te abraçando. Então seja grato pelo aquilo que você tem, aproveita essas oportunidades. Que o tema desse ano, 2022, é o quê? Dupla unção em nome de Jesus. Será um ano de 0, sem prisões sobre a tua vida. Será um ano de segunda oportunidade para você fazer tudo aquilo que Deus espera de você. E será um ano de dupla honra para que o nome do Senhor seja glorificado. E para finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar uma história que acontece na Bíblia também. Davi, o rei Davi passou por um processo de luto e de perda. Só que existe um diferencial. Davi, ele pecou com Betseba, teve o adultério, teve um filho com ela, mandou o marido para a guerra, para o marido morrer, morreu, casou com a mulher, o filho nasceu. Só que poucos dias o filho também morre. O preço do pecado. Só que quando o profeta Natan vai à casa de Davi, fala tudo o que tinha que ser falado, tudo que Deus mandou. Davi, ele chora, ele rasga suas vestes em sinal de humilhação, ele entende que ele fez errado, ele se arrepende, mas ele se levanta. Ele estava vivendo o luto do seu filho, mas ele se levantou e continuou. E nós precisamos ser assim. Mesmo que a gente está passando pelo pior momento da nossa vida, nós precisamos continuar em nome de Jesus. Não é porque alguém faleceu ou nós não temos mais alguém que a nossa vida parou, queridos. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa que foi embora, se ela pudesse te olhar hoje, ia falar, vamos prosseguir, continua, a minha missão já terminou na terra, continua, avança em nome de Jesus. Eu tenho certeza também que a pessoa poderia ver, se você tivesse prostrado, caído, ela falar, eu não quero isso pra você. Levanta, não é porque eu tô aí, não é porque eu não estou mais aí, que você vai parar, que você parar de sonhar, parar de conquistar. Não! Levanta! E se a pessoa pudesse ver você também avançando, conquistando, mesmo com a dor, com a saudade, que a dor ela é passageira, ela passa, mas a saudade é eterna. Mesmo você com a sua saudade grande da pessoa, vai continuar caminhando, vai continuar sonhando, vai continuar conquistando, levando adiante o legado que essa pessoa te ensinou, que ela te passou. Ela pode falar, valeu, obrigado por estar continuando aí na terra. Em breve a gente vai se encontrar também.
Então entenda isso em nome de Jesus. O processo de luto, de dor, não vem para te matar. Não. Ele vem para você. Você passa por ele. Mas depois de um tempo você consegue entender muitas coisas. Você consegue sobreviver, a vencer essa dor. E quando você mais uma vez tiver alguém perto de você passando por esse processo, você vai poder falar, olha, eu passei por isso. Você precisa passar, mas também você vai vencer. Porque eu venci. Foi dolorido? Foi. Mas você vai vencer. Em nome de Deus. Gente, que Deus te abençoe. Que esse vídeo tenha falado com você de alguma forma. Né? Um vídeo rápido, específico, bem direto para aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas que te alcance com o poder e o poder dessa palavra que cura nossas vidas. E eu quero finalizar esse vídeo falando uma frase que eu recebi. Lorena, para você. A gente voltou dos ensaios pro Avalanche. Nós temos o Ministério de Jovens de Dança. E quando nós voltamos esse ano aos ensaios, nós recebemos cada um escolheu uma cor e recebeu um bilhetinho. E quando eu recebi esse meu bilhetinho, veio de encontro a tudo aquilo que eu passei e que eu acredito. E eu quero finalizar esse vídeo com essa frase. Na dor, na alegria, na angústia, Ele sempre, Deus. Deus sempre vai estar conosco, independente do momento que nós estamos passando. Vou até colocar aqui perto da câmera para ver se foca. Né? Então é incrível isso, entenda isso. Mesmo na dor, na alegria, na angústia, Deus sempre vai estar com você. Em nome de Jesus. Não desista. Permaneça firme. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Temos live nesse mês de junho. Lá no meu canal do YouTube. Então não perca. Em nome de Jesus. Deus abençoe.